Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Estamos aqui com mais uma live da Classmaker Educação. Estamos aí numa sexta-feira bacana, foi um dia muito interessante, hoje foi um dia bacana. Para nós que somos educadores, corremos bastante hoje, está todo mundo com muita tarefa, muita coisa para fazer. Estamos aí no finalzinho de outubro, né? Bom, e hoje nós trouxemos aquela live que os educadores, né, os professores perguntaram assim bastante para mim, Carla, quando tiver a live da professora doutora Ana, quando for a live da Ana sobre o pensamento complexo de Morin, você avisa, manda para nós que a gente quer assistir. Então tá aí, gente. Vocês pediram e não tinha outra pessoa para estar fazendo essa live sem ser a professora Ana. Então assim, quem que vai fazer? Não tem nem quem vai fazer. Você tem que falar com aquela pessoa que põe a camiseta, veste a camiseta escrito Edgar Morin na frente. Compartilha até vírus, não é, Ana? É, Compartilha até vírus do Morin. Vírus importado, gente. exatamente. Então, vamos dar a boa noite agora para a professora Ana, que está aqui, se disponibilizou para vir aqui falar com a gente. Boa noite também para o Alexandre Mesquita. Boa noite para todos vocês que estão assistindo. Interajam nos comentários, podem fazer reflexões, perguntas, se vocês tiverem, podem passar. Aquilo que não der tempo da professora Ana responder, nós vamos deixar nos comentários e posteriormente eu posso passar para ela fazer uma reflexão, dar uma olhada, complementar alguma coisa, e aí eu também vou dando esse retorno para vocês, ok? Vou passar rapidinho a nossa agenda, ok? E depois, em seguida, vou passar para o Alexandre Mesquita, que vai falar sobre os nossos cursos. E aí, nós vamos passar para a Ana. E, Ana, é assim, o nosso público, eu vou te dizer o que eles gostam. Eles gostam que você conta a sua história. Eles gostam que você fala sobre o seu percurso. E é legal você falar tudo aquilo que você já fez, desde a época da escola, quando você viajou, tudo aquilo que você fez. Porque a gente entende assim, que é inspiração. Então, poxa, olha, todo esse percurso bacana, tem muita bagagem assim interessante, muita coisa sobre educação, né? Então, o pessoal gosta que conta história, né? Então, é assim, eu vou passar a agenda, depois a gente faz essa paradinha com o Alex, os cursos, e aí eu passo para a professora Ana.
Bom, no dia 19 de outubro nós vamos estar, não vamos estar porque nós vamos para o dia 26. Desculpa, não vamos estar em lugar nenhum. No dia 26 de outubro nós vamos estar com o Adelson Mesquita falando aqui sobre segurança cibernética na educação. Essa live dele é a terceira e a última live que faz parte daqueles processos avaliativos e das ferramentas que entram em redes sociais virtuais. Então elas iniciam com informação midiática, fake news e segurança de dados. Nós tivemos aí um mês uma nova normativa que fala sobre os dados, análise de dados, segurança, então é necessário que a gente faça isso, ok? No dia 28 de outubro nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. No dia 29 de outubro, eu já estou compartilhando o post, eu fui convidada pela doutora Cláudia Lopes falar sobre educação 4.0 no processo de inclusão na escola. Então essa live vai estar acontecendo pelo Instagram, assim iniciando a live, eu publico aí na linha, fica público para vocês, ok? No dia 4 de novembro, nós vamos estar aqui com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e questões legais. Você que é educador que usa recortes de livros, temas, menções, fotografias, tudo aquilo que é relacionado, vamos entender até o ponto que nós podemos chegar, em que momento que nós temos que parar de compartilhar esse conteúdo, o que pode virar o processo, o que não pode, como que nós acertamos esses detalhes para que não se torne um processo ali na frente. No dia 11 de novembro, nós vamos estar aqui com uma parceria incrível nossa, que é com o professor Dr. Leonel Morgado. Ele é da Universidade Aberta de Portugal. E nós vamos estar fazendo uma live com ele. Enfim, ele tem uma parceria bem bacana. Ele vai estar aqui na live. Nós vamos estar falando sobre construção de mundos virtuais também com ele lá na Universidade de Portugal. Então, ele vai estar falando, cujo tema da live é coordenação de curso de EAD e docência online. Esta live vai acontecer às 14 horas. Por quê? Nós temos aquela questão do fuso horário com Portugal, ok? Então, essa live vai ficar gravada. Quando for à noite, às 21 horas, nós vamos entrar e vamos reprisar a live para vocês. Vamos entrar aqui online, em tempo real, eu, Alex, e vamos estar pegando as suas observações, as suas reflexões, ok? Porque é um horário que está pegando o pessoal trabalhando mesmo. Então, a gente vai justamente reprisar ela na quarta-feira à noite, tá? É o mesmo dia da live. No dia 16 de novembro, vamos estar com o Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiências de aprendizagem, conexões e possibilidades. No dia 18 de novembro, nós vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e as relações étnico-raciais na escola. Lembrando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, ok? Essa live foi pensada em vocês, tá? No dia 23 de novembro, eu vou estar numa live aqui com o Alex, eu vou estar falando sobre educação 5.0. O que vem aí como precursora da 4.0 e que já entra o socioemocional. No dia 25 de novembro, nós vamos voltar com a doutora Elaine de Sarno e ela vai estar falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade clínica, ok? Nós fizemos uma live com a Maria Eugênia Bininski falando sobre exatamente o mesmo tema, falando sobre pedagogia waldorfiana e sobre metodologia antroposófica e o método Extra Lesson. Então, isso foi um tipo de trabalho que é realizado na educação que tem uma pegada bem diferente, tá? E agora nós vamos trazer o clínico, é aquilo que vocês vão poder tirar dúvidas com relação aos exames clínicos, o que observar, aquela questão dos formulários, que isso daí tá dando uma conversa danada, né? Preenche o formulário, não preenche, o formulário foi com o número que tem que ser o NS 00025, chegou lá, bateu e voltou na psicóloga, bateu e voltou na psiquiatra, então tudo isso a doutora Elaine vai estar falando com a gente. Dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele momento, aquela live incrível do nosso evento que se chama Open Mind na Educação, Mente Aberta na Educação. Nós vamos bater um papo sobre políticas educacionais, o que é legal para a gente estar trazendo para dentro da sala de aula, como que a gente coloca verdadeiramente um protagonismo dos alunos, tá? Então nós vamos ter um bate-papo incrível, o Elis Merlin, desculpa, a Elis estiver assistindo, Merlin já está convidado, tá? Lá do Rio de Janeiro, nós fizemos aquela live e todo mundo adorou, e aquele pessoal, não, vamos falar mais, não dava mais tempo, então vai acontecer no dia 30. Quem quiser fazer parte desse bate-papo, avisa a gente que nós vamos estar preparando o material, ok?
E, finalmente, no dia 2 de dezembro, eu volto para falar sobre a educação 6.0, que é chamada agora, aqui no Brasil ainda não, ok? Mas lá fora já é chamada como educação plus, tá? É aquela que fala dos 6 Cs e do E ao quadrado. Eu vou dizer do que se trata e vamos explorar esse tema, tá bom? Bom, gente, nossas redes sociais estão aí, por favor, acesse nosso Facebook. Tudo que nós temos ali de conteúdo está no Facebook, está no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e no nosso site www.classmaker.com.br. Pessoal, a Classmaker Educação acredita na educomunicação. Nós temos a nossa rádio classmaker.com.br e nós batemos 10 mil educadores na semana passada. Então, gente, é muito educador, é muito movimento, é muita vontade de educar e muito coração aberto. Gente, open mind, isso que é importante, ok? Vamos pensar fora da caixa. Se a política educacional nós não podemos estar batalhando porque uma andorinha só não faz verão, agora veja, quando o professor entra na sala de aula, ele pode preparar aquele momento. Então, aquela é a hora que ele tem de trabalhar e fazer a diferença na vida do aluno, ok? Alex, agora é com você, falando dos nossos cursos e depois com a professora Ana. Boa noite, Carla. Boa noite, professora Ana. Boa noite a vocês que estão aí em casa nos assistindo, em casa, no trabalho, ou no carro, no transporte público. Onde quer que você esteja, uma boa noite para você. Só um minutinho aqui que deu um delay. Opa! Gente, desculpa aqui que eu tive um probleminha técnico aqui no meu microfone. Vocês estão me escutando? Estamos. Oi? Estão escutando? Legal. Então é o seguinte, hoje a gente está aqui com a professora Ana Maria de Grado para Récio, ainda tem um sobrenome lindo desse aí da nossa professora, para falar sobre o pensamento complexo de Edgar Morin. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, entrar no tema para a gente conversar, vamos falar sobre os nossos cursos da Classmaker Educação, bom, que estão rolando e que ainda irão rolar, tá ok? Então, a gente está com o curso de educação, de música na educação, com o Benê Moreno, que o curso já está em andamento, então não é possível mais ninguém entrar, pessoal, porque o curso ele já está quase na metade. Algumas pessoas entraram em contato com a gente, mas nesse momento a gente não pode colocar de fato alguém no meio do curso, justamente para você não ser prejudicado em relação ao conhecimento adquirido, tá ok? Mas no ano que vem, o Benê vai abrir uma nova turma, se Deus quiser, logo no começo do ano, dependendo da agenda dele, porque vira e mexe, ele também está participando de alguns eventos aí, que ele é bastante convidado, né? Ele recebe bastante convite, na realidade, para dar aula de música e também fazer eventos em algumas escolas. Então, quem quiser contatar o Benê e conhecer um pouquinho do trabalho dele, é só ver a nossa live lá no nosso canal do YouTube também. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre o trabalho do Benê e, se tiver interesse, vocês podem chamar ele também para fazer alguma atividade na sua escola. Tá ok? O outro curso que também está rolando é o de construção de mundos virtuais para educadores. E o mais legal desse curso é que você não aprende só a utilizar o software de como construir, de fato, um ambiente virtual de aprendizagem para interagir mais com seus alunos. Nele, você também aprende como montar toda uma estratégia que, de fato, venha trazer um engajamento na sua aula e também venha ter uma missão de aprendizagem a partir daquele projeto que você vai construir por meio da construção de mundos virtuais. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Beleza. Passou esses dois cursos que eles estão em andamento, vamos agora para o próximo curso que começa agora no dia 27 de novembro, que é o curso de aprendizagem criativa. Peraí. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu acho que está dando delay na minha voz. Está dando delay, então eu acho assim, se você fala um pouquinho mais longe com o microfone, um pouco mais baixo, que aí a gente consegue entrar na cadência. Porque ele está dando um probleminha no som. Tá, eu vou falar novamente, se acontecer você me fala, porque aí eu vou pegar e desconectar aqui o meu modem, e aí daqui a pouco eu entro novamente, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Em novembro agora, no dia 27 de novembro, nós vamos iniciar o curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato, tá ok? E no dia 17 de novembro, nós vamos começar o curso com o professor Igor Arnaldo.
Então, o Igor vai trazer um curso para a gente sobre as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Então, pelo nome do curso, você já vê que, de fato, é bastante inovador, certo? Vamos, de fato, utilizar as ferramentas que o pessoal vem utilizando aí em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Depois, no dia 17, começa o curso do Igor, nós temos no dia 19 o curso com a Carla Luksic, onde ela vai tratar sobre a educação 4.0. Então, é muito importante para a gente conseguir entender os conceitos de educação 5.0 e 6.0 que estão surgindo aí, né? Na verdade, que já estão em andamento e muitas escolas já estão começando a utilizar essas práticas. É importante que a sua escola também saiba o que é a educação 4.0 e como, de fato, verificar se ela está utilizando as tecnologias que fazem parte desse movimento dentro aí do seu ambiente escolar, tá ok? Porque, como a gente falou em algumas lives anteriores, pessoal, são ferramentas que elas vão fazer parte das novas profissões do futuro. Então, é de extrema importância que o seu professor, ou que você, enquanto educador também, tenha a ciência e a sensibilidade de permitir a introdução dessas ferramentas na sua escola e comece também a colocar essas ferramentas em prática durante as aulas. Senão seria contraditório o papel da escola, que muitas das vezes ela prepara, de fato, o aluno para ser um cidadão, sim, mas também para o mundo profissional. Ela traz o mínimo de conhecimento para que esse aluno consiga aí entrar no mercado de trabalho. E aí ela passa a ser contraditória a partir do momento que ela proíbe que os alunos utilizem as ferramentas que hoje é de fácil acesso aí para a nova geração e que o professor não sabe utilizar dentro de sala de aula. Tá ok? Muitas das vezes ele não sabe utilizar e ele acaba proibindo o uso dessas ferramentas. Então, vamos lá. Nós, enquanto educadores, precisamos nos atualizar em relação a esse quesito. Carla, tá dando delay pela sua cara aí, não sei se tá. Não, na verdade, tá entrando um monte de gente aqui perguntando que quer entrar, então eu tô aprovando todo mundo. Todo mundo quer entrar para ver o tempo, para assistir o tema da live, eu tô aprovando todo mundo. Relaxe. Tá ok, então tudo bem. Qualquer coisa, por favor, vocês já sabem, pode me interromper. Tá beleza. Tá beleza. Então, pessoal, e uma outra coisa, a Clasmec Educação estão com esses cursos agora para ter novembro. Dezembro, provavelmente, a gente não vai ter nenhum curso em andamento, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Clasmec Educação e também sobre os nossos cursos, é só fazer o seguinte, ó. Vocês podem entrar aqui no site da Clasmec Educação, digita aqui, ó, lá na barra de endereço, tá? www.classmaker. Estou escrevendo aqui para vocês verem direitinho como que é. www.classmaker.com.br. Vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês já vão ver aqui uma página explicando um pouquinho quem somos, qual é a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Você encontra aqui também uma aba no menu que vai apresentar para você a nossa equipe. Então, são equipes formadas por doutores, mestres, voltados na área de tecnologia e educação, tá ok? Você clica aqui no azulzinho aqui no Saiba Mais, você vê o currículo de cada profissional de forma completa. Então, acessa lá, veja quais são os profissionais que fazem parte da Clasmec Educação, que são nossos parceiros, tá? Profissionais que são nossos parceiros. Aqui na aba cursos, ó, você vai encontrar todos os cursos da Clasmec Educação. Tem cursos que ele não tem data definida ainda para acontecer. Quando você se deparar com essa situação, basta você mandar um e-mail para a gente, ou entrar em contato pelo Facebook, ou até mesmo mandar um direct aí no inbox pela rede social da Carla Luksic, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, mas o ideal mesmo seria que você enviasse o contato para a gente por e-mail e no máximo pelo Facebook, tá ok? E também no telefone que a gente coloca aí quando a gente lança os nossos posts dos nossos cursos, tá? Se você quer saber mais ainda também, você pode, ó, nós estamos envolvidos na Educomunicação. Você vai ver aqui que no nosso site tem aqui, ó, o ícone que já te leva diretamente para a rádio Clasmec Educação. Você clica aqui, pá, vai abrir essa página aqui para você. Tá ok? E aqui você vai ouvir rádio, tem os podcasts das nossas lives,
Tem vários conteúdos aqui para você, além, é claro, de uma seleção de músicas escolhida a dedo pela própria Carla Luxic aí. Tá ok? E para fechar também para vocês, tem o nosso canal no YouTube. Você entra no YouTube e joga lá, ó, escreve Classmaker Educação, põe para pesquisar, você já vai ver aqui, ó, o símbolo da Classmaker Educação, é só clicar nele. Não esquece de clicar aqui, ó, no sininho. E aí você vai ficar por dentro, sabe do quê? Sabe aquela live que você viu que a gente postou, mas você não conseguiu assistir? Então, ela está aqui, no canal da Classmaker Educação no YouTube. Você clica em vídeos e aqui, ó, você vai ver todas as nossas lives. Tá ok? Tem de construção e apresentação de projetos 4.0, o uso de ferramentas no ambiente virtual. Olha a que eu falei para vocês do Benê Moreno, para quem quer conhecer um pouquinho mais, ele está aqui, ó, musicalidade como ferramenta de ensino, gestão da imagem, para aquele profissional que se preocupa com a sua imagem, quer saber como também se vestir de uma forma para que ele consiga ganhar algumas coisas, né? Alguns goals, alguns objetivos, e também a forma que você tem que se vestir dependendo da situação em que você se encontra. Então, acesse lá o nosso canal no YouTube e veja aí. Bom, mas hoje vamos agora voltar ao nosso foco, que é a nossa convidada especial, que é a nossa professora Ana Maria de Grado Récio, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o pensamento complexo de Edgar Morin. Quem que é esse cara? O que ele faz? O que pensamento complexo? Meu Deus, a vida já é tão complicada, você ainda me vem com esse assunto? Não, calma, pessoal, que a gente vai entender agora isso tudo com a nossa professora Ana Maria de Grado Récio aqui. Mas antes eu vou pedir para ela se apresentar. Primeiro também quero agradecer novamente a sua presença, professora. Vou pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal saber quem é a professora Ana Maria de Grado Récio. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Carla. São os meus parceiros de universidade, né? Doutorandos na PUC São Paulo, no programa TID. E o programa TID é o programa no qual eu trabalho, né? Então, vou começar pela atualidade para desfiar algumas coisinhas. O importante vocês saberem é que eu tenho uma carreira de professora de escola pública, carreira na sala de aula, magistério, coordenação, direção e supervisão, ou seja, todas as experiências da escola pública. E tenho uma carreira também na universidade, né? Lá na década de 90, eu me aproximei da universidade e aí me interessei por fazer um mestrado e um doutorado. E dentro da própria PUC mesmo, e na própria PUC acabei ficando por questões de identidade com alguns trabalhos, então eu me envolvi em alguns projetos e posteriormente eu acabei entrando no quadro de professores, né? Na área da educação, na faculdade de educação, mas sempre trabalhando nos intertextos, né, nos intervalos da educação e a tecnologia. Porque, ao par dessa carreira como professor, educador de escola pública, eu tenho uma formação também em análise de sistemas. Então, desde jovem também, desenvolvendo isso, fazendo alguns trabalhos, tanto que quando chegou a informática educativa, eu logo me interessei por ter aderência à área da tecnologia. E aí foi desenvolvendo. Então, quando chegou a EAD também, e por conta disso, desse meu hibridismo na formação, eu acabei entrando no TID. TID, vou dizer para vocês, é um programa de estudos pós-graduados em tecnologias da inteligência e design digital. É um nome comprido, pomposo, né? E ele é extremamente reconhecido, é interdisciplinar, tem 4 linhas de pesquisa, a primeira da qual eu participo com outros professores, o Cláudio André, o João Matar, professor Winfred de novo,
E nós somos coordenados pela professora Lúcia Santaella, né, que também tem uma expressão bastante grande na academia, né, na comunicação e agora na tecnologia. E temos lá no TID também uma última linha de pesquisa que foi criada que trata de inteligência artificial. Então, é um programa extremamente interdisciplinar, extremamente interessante. Se vocês tiverem interesses por aí, procurem, né? A minha querida Carla e o querido Alexandro são 2 doutorandos deste programa. Você já contou isso para eles, Carla e Alexandro? Vocês falaram que são doutorandos? A gente menciona, né? Mas é legal você estar falando assim, apresentando, é bacana, porque tem um nome grandão, né? Mas algumas pessoas falam assim para mim, poxa, mas tecnologia, design digital, você está mexendo com web, o que é? Eu falei, não é. Na verdade, assim, é um nome que ele abraça, é o nome guarda-chuva, ele é grandão. Embaixo dele, a gente tem várias coisas acontecendo, várias linhas de atuação. Várias linhas, mas aí todo mundo fala, mas tem educação? Que me perguntaram, eu falei, sim, ele é voltado para a educação, né? Aí ele tem os seus vieses, os seus recortes, né? Cada um com pontuando bem uma determinada área. Mas é legal você falando assim, porque quando eu falo para o pessoal, eu falo, olha, quem vai estar aqui falando com a gente é a nossa professora, orientadora, aí, parceira já há um tempão, da gente na PUC e tudo, e o pessoal, eles ficam meio assim, né, os professores, né? Mas é legal você falando, porque aí é que eu achei que eu não devia falar, né? Talvez, eu não sei se, né, eu falei, bom, mas é assim, a professora realmente, a professora Ana que está aqui, ela é nossa orientadora de doutorado, com várias linhas de pesquisa, né? Mas a minha linha especificamente é falando sobre o currículo da formação dos educadores dentro do contexto das escolas mais inovadoras. E o Alex tem que falar, porque é que os nossos projetos têm nome grandão, tem aquela reflexão, mas assim, basicamente é isso. Alex, fala um pouquinho fala o tema do seu para o pessoal ouvir, porque pode ser que... Certo. Pessoal, o meu trabalho ele envolve aprendizagem semiótica cognitiva. E ele também está dentro da questão do design de inteligência coletiva. Para vocês terem uma noção, muitas das vezes, que nem a Carla falou, a gente fala sobre design com as pessoas acreditam que tecnologias da inteligência e design digital está diretamente envolvido com web design. Não, pessoal, é importante vocês saberem o seguinte, é que tem uma pequena confusão também na tradução. Muitas pessoas já traduzem a palavra design direto para desenho. Só que no inglês, quando você vai estudar a fundo essa palavra, o design, ela não envolve apenas o desenho, ela envolve a questão de projeção, de projetos. Então, todo design, na sua raiz, ele não é ele não é um ilustrador apenas, ele não é um mero ilustrador. Todo design, ele é um projetista. Então, ele trabalha com projetos. Então, é legal vocês conhecerem esse conceito justamente por causa disso, porque quem geralmente estuda design, ele aprende também métodos e técnicas para seguir um processo e chegar a um determinado fim. Então, o web design, ele estuda alguns métodos para chegar a um determinado fim. Ele aprende vários conceitos em relação a isso. Nós que trabalhamos com design de projetos, por exemplo, um design de projetos, ele vai aprender métodos para, de fato, você executar aquele projeto de uma forma bem assertiva e, dependendo do momento, até mais ágil, certo? E, enfim, isso que envolve a questão do design. Bom, eu vou falar só um pouquinho, porque senão a gente acaba... Era só para você falar o título, viu? Aí ele vai explicar, gente, ele vai explicar toda a linha de pesquisa do doutorado dele de 3 anos e meio. Ana, gente, se eu não contar, o Alex vai ficar a noite toda aqui falando. Mas só para colocar chamar atenção para uma coisa. A minha linha de pesquisa, na realidade, ela envolve a questão do quê? Do uso das tecnologias em comunidades indígenas. Então, a inclusão digital em comunidades indígenas e como que esses vêm utilizando as tecnologias. Afinal, existe um paradigma muito grande em
há um certo grupo de pessoas que eles acreditam que a partir do que indígena não pode, né, utilizar tecnologias, mas a gente não pode esquecer que a gente está num mundo que ele está em transformação, em transição, e cada vez mais as tecnologias elas são necessárias para facilitar de fato o modo de vida das pessoas. Até mesmo elas podem ser utilizadas para proteger o ambiente ali onde os indígenas estão inseridos. Afinal de contas, existe vários fatos isolados que não é de conhecimento da sociedade, que poderiam vir a público por meio das novas tecnologias, em especial o cyberespaço. Mas, bom, isso aí é um momento para uma outra live, né, Carla? Para um outro momento. Olha, gente, ele vai começar a falar do povo dele, dos indígenas. Nós não vamos sair nunca mais daqui. Nós vamos virar madrugada. Vamos voltar ao foco, que é a professora Ana. Melhor, Ana. Volta melhor você. Eu vou tomar sua palavra, Alexandro. Ai, melhor. Sim. Vou apertar o botãozinho, né, e vou tomar sua palavra. Você pediu. É o seguinte, pessoal, esse pessoal fala muito, vocês viram, né? Mas se eles estão falando, eu vou deixar falar, fazer o quê? Mas o que eu queria contar para vocês é que muitos de vocês, eu sei que têm vontade de continuar os estudos, né? De entrar numa universidade fazendo um programa stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Talvez alguns de vocês até já estejam ou já tenham uma qualificação, né? Mas é interessante, eu só queria pontuar que o TID tem uma variedade, é uma gama assim, imensa de pesquisas, as mais variadas áreas, porque a tecnologia não é tecnologia pura em si, só programação e design, né, e tratar de programas, construção de programas, aplicativos e tudo mais, mas tem vertentes extremamente interessantes em todas as áreas, no direito, na economia, na saúde, na educação. Então, as nossas orientações lá são muito variadas. Se vocês têm vontade de procurar no site da PUC, por TID, né, pelo nome Tecnologias de Inteligência e Design Digital, e também no YouTube tem, também, se vocês procuram por TID PUCSP, vocês vão encontrar, inclusive, muitas lives que já foram produzidas recentemente, e assim, tem uma imensidão de lives, né, de cada linha, e também tem, por exemplo, uma gravação feita essa semana que passou, com 2 dias do evento TID Connect, do qual eu coordenei, e no qual alguns alunos apresentaram suas pesquisas. Então, vocês assistindo assim os relatos deles, vocês vão se encantar porque são variados, pesquisas que você nem poderia imaginar que elas estão sendo desenvolvidas. Bom, isso é só um estímulo para vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Mas vamos lá, Alex, qual é o que você quer saber? De mim eu já falei, pronto, né? Isso, e já fiz uma propaganda. Você não falou que você já atuou no ensino à distância, como diretora, como professora. Mas tem muita coisa. Mas pelo menos comenta, porque, né, a gente está numa época tá assim. Bom. Eu acho que é legal eles, entendeu? Eu já fiz muita coisa, então, assim, abram lá o currículo Lattes, vocês vão encontrar uma opção de coisa que eu fiz. Mas eu trabalhei com ensino à distância em vários projetos, inclusive, lá desenvolvidos pela PUC, pelo programa do qual eu saí, que eu me doutorei, e fiz mestrado no programa chamado Educação Currículo, né? E lá eu tive a oportunidade de participar de muitos programas e em educação à distância, e também coordenei equipes de professores à distância, enfim, fiz uma série de coisas com relação. Mas tá bom, isso assim, no nosso percurso, o meu percurso é grande, né, tem uma carreira grande, eu acabei fazendo muitas coisas, tal como vocês certamente têm oportunidades de ir somando nas suas trajetórias muitas experiências, não é? Tá bom, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu quero agora falar da complexidade. Legal, Pode fazer a primeira pergunta, Alexandro. Então,
A Ana veio aqui para falar com a gente, né, de fato, sobre a questão do pensamento complexo, segundo os conceitos de Edgar Morin. Mas primeiro, vamos lá. Ana, muita gente ainda não conhece o que é o pensamento complexo e nem sabe quem é o Edgar Morin. Então, explica para a gente quem que é ele, quem que é o Edgar Morin. Eu estou falando Morin porque eu estou confundindo com José Morin da USP, mas é Morin, pessoal, Edgar Morin. Não é o Morin da USP, né? Não, é o... O espanhol chamado Manolo, né? Não é ele, mas é Morin, se escreve com I, M-O-R-I-N, Morin. Sim. Ele é um francês que nasceu, pasmem, ele nasceu em 1921, em 8 de julho de 1921. Então, falta poucos meses para ele completar 100 anos. E ele está inteiro, lúcido, né? Ativo e uma gracinha. O Edgar Morin, ele é um antropólogo, um sociólogo e um filósofo. E na carreira dele, na trajetória, ele estudou, ele é formado em Direito, ele estudou História e Geografia, enfim. Ele é uma mente brilhante e produziu, desse tempo todo, muitos livros. Ele tem uns 30, 40, nem sei, não sei mais nem dizer quantos livros ele tem. E sensacionais. E ele, aos 10 anos, ele perde a mãe dele, né? E isso impactou muito na vida dele, tá? Essa perda, e o fez refletir muito sobre alguns pontos que o ajudaram a desenvolver a teoria da complexidade. E aos 20 anos, que foi em 1941, ele entrou para o Partido Comunista. E logo em seguida ele entrou para a resistência francesa, né? E ele tem uma experiência nessa resistência francesa, e depois de um certo tempo ele acabou se afastando do marxismo e que foi criando a teoria da complexidade, tanto que os marxistas eles criticam o Morin por isso, né? Mas o Morin tem umas questões, né, que ele trabalha em alguns livros em que ele também faz algumas críticas ao pensamento puro marxista. Bom, mas ele hoje está ativo em Paris, né? E às vezes ele vem ao Brasil, mas acho que recentemente ele tinha que vir, uns 4 anos atrás, num congresso, mas aí já não veio, já veio só a imagem dele, e acho que ele viajar nessa altura, ele já não viaja mais. Mas eu o conheci pessoalmente na PUC São Paulo, nas Perdizes, numa fala dele, numa visita que ele fez no auditório ali no Tuca, no Teatro Tuca, e eu levei, inclusive, um livro, o único livro que eu tinha dele, que chama Terra Pátria, e que eu li, foi o primeiro livro do qual eu me aproximei do pensamento dele, e para mim foi muito relevante ter conhecido ele e ouvido, né? Tanto que eu entrei na fila lá do pessoal que foi pegar autógrafo, e eu tenho esse livro autografado por eles, Terra Pátria. Então, assim, e ele é o nosso baluarte, né, representante do pensamento complexo. Lógico que com ele tem muitas pessoas que se aproximaram dele, aqui no Brasil também, né? Tem pessoas, a Maria da Conceição, tem a Maria Cândida Moraes, tem Isabel Petralha, que são pessoas de próximas a mim também. Fizemos parte, com Maria Cândida, eu fiz parte do grupo Ecotrans, né? Mas o ano passado ela se aposentou, mas o grupo continua ainda. E com a Isabel Petralha, eu tenho muito contato, a gente às vezes divide algumas coisas, eu a chamo para fazer alguma fala na PUC, né, nas aulas remotas, né, no ensino remoto que eu estou desenvolvendo, e todos vocês estão também, com certeza. Eu, para dar conta da minha turma lá
tenho uma disciplina, né, no TID, eu trabalho com o ensino remoto, as aulas são pelo Teams, porque a PUC tem um contrato, né, com a Microsoft Teams. Então, Ana, assim, você queria saber o que era a complexidade, é isso? isso, mas assim, eu vou te fazer eu quero que você, vou te fazer uma pergunta, mas antes você vai me responder uma outra. Eu vou complicar um pouquinho, vou deixar Ai, complexo, que bom. tá? Eu queria saber primeiro o seguinte, né? Em que contexto surge a necessidade da discussão sobre a teoria da complexidade? Mas antes da gente falar sobre em que contexto surge a teoria da complexidade, né, essa necessidade de discutir o que é a teoria da complexidade, eu acho legal também o pessoal de casa saber o que é o pensamento complexo. O pensamento complexo é algo que muitas pessoas confundem com pensamento complicado. Então, eles acham que a complicação, os contextos meio caóticos, a confusão é complexidade. Mas o pensamento complexo não tem nada a ver com complicado. Pelo contrário, o pensamento complexo é uma ideia de que, aliás, a própria palavra complexos, né, significa tramado junto, né? Uma trama. Imagine uma trama em que os fios estão juntos, ou seja, pensar que todos os elementos de uma vida social estão tramados juntos. Nós temos por hábito, e a nossa cultura muito simplificadora, trata assim a fenomenologia, ou seja, os fatos sociais, de uma maneira muito simples. Então, a gente diz que eles são reducionistas. Também chamamos que eles são cartesianos, né? Em função de Descartes, que eu posso falar um pouquinho depois. Então, essa simplificação que a gente faz da realidade, na verdade, chega a ser um pensamento linear. A gente chama de pensamento linear. Por quê? É uma linha reta. Vou dar um exemplo. Você tem na situação social, tem um jovem que ele sai daquela linha normal que todo mundo espera que os sujeitos sociais sejam, né? Porque sempre existe uma expectativa do cidadão perfeito, certinho, ético, né? Com os valores certos, Sim. com a trajetória bonitinha. Crescer, casar, ter filhos, Crescer, famílias e casar, ter trabalhar. filho, fazer isso, trabalhar Um bonitinho. padrãozinho social. É um padrãozinho, né? Então todo mundo gosta de encaixotar todo mundo nesse padrão. Só que você olha para a sociedade, você acha que a sociedade é desse jeito? Todo mundo está num padrãozinho bonitinho? Perguntei para você, Alex, você acha? Vamos conversar. Não, Não. não é até... Ai, gente do céu, me deu até um frio na barriga. Por quê, cara? Não, porque eu falei assim... Eu não vou... Não, aí a Ana jogou o pensamento, eu falei, meu Deus. Eu comecei a... Eu falei, gente, vamos lá. Não, eu tiro a palavra dele. Fica calma que eu tiro a palavra dele. Alex, você, não Alex. responde. Bom, já vou responder. Não, eu Alex. acredito assim... Não, a nossa sociedade, por mais que exista, né, aquela questão de... Desculpa, eu vou acabar entrando um pouquinho no meio político, mas eu não vou entrar em discussão, só vou fazer uma análise. Existe ou não, querendo ou não, pessoas que querem uma padronização, porque assim fica mais fácil de você dominar a população. Então, quando você tem uma padronização, você consegue lidar melhor com o maior número de pessoas, vamos falar assim. Isso, então, fica mais a fácil, padronização tudo acaba certinho, auxiliando, né? a padronização acaba auxiliando essas pessoas a organizarem. E aí eles não sabem lidar com o diferente, nem com o caos e nem com o que está fora dos padrões. Muito bem, agora acabou, agora eu falo. Você, Ana, contigo. Então, é isso mesmo, Alexandro. A sociedade não é assim certinha, simplificada como a gente vê. Existem, né? Existem o sujeito é muito diversificado. Morin mesmo fala que o sujeito é muito diverso. O sujeito é ambíguo, tem uma ambiguidade. Nós somos capazes de ir para um tipo de comportamento até um outro completamente oposto, né? Uma mãe é capaz assim de ser protetora da família, né?
heróica, não, ou protetora, assim, egoísta, né, só cuidar dos seus, ou ter um ato heróico, ou seja, isso é ambiguidade que está dentro do ser humano. Mas as pessoas que simplificam não veem assim, né? Eles acham que todo mundo tem que ser sempre, estão só de um lado, né? Não tem essa ambiguidade, não tem essa duplicidade como a gente vê. E não entende a diversidade, né? O diverso faz parte assim do contexto que tem que ser corrigido, né? Então, saiu daquele padrão, todo o resto tem que ser corrigido, não, né? Tem que entrar num padrão. Então, isso é querer simplificar. E geralmente, assim, quando você simplifica muito, o pensamento simplificador pensa, no caso, no exemplo que eu ia dar, num jovem que sai do padrão, né? E que tem comportamentos indesejados, que não acompanha bem a escola, que se envolve com grupos assim para fazer, é, é, enfim, grupos assim que vão agir de uma maneira Que saiam, que saiam do linear que conhecido, saiam do linear, uma dessa linha maneira simplista. indesejada, né? Pessoas que descumprem a lei, enfim, né? Certo. Então, aí alguém vai dizer assim: você pode ver lá no jornal uma pessoa de pensamento linear, ela vai dizer o seguinte: primeira coisa que ela fala, a família é culpada, né? É a família que é culpada. Só, acabou. Põe a culpa na família. Ou então, às vezes, põe a culpa na escola, né? Como se a escola pudesse corrigir, pôr todo mundo dentro de um padrão bonitinho, né? E que isso não fosse uma ação de toda uma sociedade. Toda uma sociedade, ou seja, todas as instituições sociais, têm corresponsabilidade sobre aquele jovem ali. Certo que às vezes ele teve circunstâncias de família e tudo mais, assim, desastrosas, né, mais difíceis, mas assim, mas jogar só para a família a responsabilidade disso é pensar de uma maneira linear. Então, quando os governantes pensam em toda a trama social, como é que as instituições se imbricam, que valores estão vigentes, o que, por exemplo, as políticas públicas estão revelando, né? As políticas públicas, por trás dessas políticas, tem um pensamento, uma forma de ver a sociedade, uma forma de ver o mundo, as pessoas, a humanidade, né? Conforme você enxerga as pessoas, a sua ação é dirigida para, ela reflete a maneira como você pensa esse mundo, né? Então, por isso que, dessa maneira, eu estou trabalhando com vocês a ideia do simplificado e da complexidade. A complexidade, ela tem que dar conta de todas essas relações, né? Que relações existem, né? Com o status daquele rapaz, com todo o resto, né? Em que condições sociais ele vive, família, e assim, será que a sociedade também não tem responsabilidade com relação à forma como essas famílias vivem, que às vezes tem que se sujeitar a um trabalho escravo para ter uma remuneração mínima, para fazer o mínimo possível para sobreviver? Só. Acabou. Então, assim, que condições, né? Compare as condições de um jovem, né, nesse estado, e de um jovem que tem todas as oportunidades, facilidades, passeios, viagens, tudo a tempo e a hora, uma ótima alimentação e assim por diante. Então, assim, nossa sociedade é bastante injusta, né? Desigual, é muito desigual. E o olhar para a sociedade do pensamento simplificador e do pensamento complexo tem uma grande diferença. Então, o Morin, ele, numa época da sua vida, ele foi convidado a desenvolver uma proposta para a educação das escolas francesas. E nessa oportunidade, ele desenvolveu, sim, mas ele não desenvolveu conteúdos, né? Conteúdos matemáticos, de história, de geografia, enfim, ele desenvolveu praticamente alguns saberes que são ligados às necessidades do planeta. Então, ele escreveu
o livro que muitos de vocês conhecem, tenho certeza, alguns leram, que se chama Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, né? Então, essa escrita até hoje é trabalhada. Recentemente, nós tivemos um curso ofertado aqui para a América Latina, e no qual estiveram presentes as figuras da América Latina e do Brasil, desenvolvendo algumas falas, eles gravaram alguns pequenos vídeos, né? Falando sobre isso, e quem quis participou do curso e foi participando, ouvindo, dando palpite e tudo mais. Então, mas mesmo assim, pessoal, esse pensamento do Edgar Morin está muito longe de ser compreendido. Quando saiu esses Sete Saberes, olha, foi um horror, porque os professores que escreviam, né, o pessoal da universidade que escrevia, enfiava os Sete Saberes lá, mas de uma maneira assim meio... Sabe quando enfia uma coisa que não tá fazendo harmonia com o que ele está escrevendo? As pessoas citavam os Sete Saberes e faziam umas cópias, e no final, assim, é muito pouco compreendido. Morin ainda é muito pouco compreendido. Talvez por causa do paradigma que é tão diferente, né? A gente fala que é um paradigma disruptivo no sentido assim, de que quebra com o paradigma anterior, né? Sim. Do pensamento simplificado, porque a nossa sociedade é regida pela simplificação, vocês podem ver. Sim. É regida pela simplificação. E basta ver, por exemplo, os governos, né, que não se falam, né, cada um faz de um jeito, o de cima faz de um jeito, do outro faz de outro jeito, aqui não existe. Eu, quando trabalhava em escola pública, eu sentia muita falta assim, de haver uma harmonia entre o que o Estado fazia e que a prefeitura fazia. Eu estava na prefeitura de São Paulo. Então, eu sentia muita falta disso, e eu era uma supervisora de ensino, e eu questionava tudo isso, eu refletia muito, pensava muito. Inclusive, as minhas colegas de supervisão me diziam que eu pensava muito, e que elas gostavam mais de resolver rapidamente, dar um parecer final, resolver, dar uma decisão final. Mas eu sempre gostei de pensar muito, desde a minha infância, eu lembro das experiências que eu tive em escola primária, eu sempre gostei de pensar muito. Então, pode perguntar. Seguindo essa linha, né, do simplificado, que é em relação à questão do pensamento linear, e o complexo, que na realidade, de fato, é o complicado, que vou chamar assim, não sei se pode, mas me corrija se eu estiver equivocado. O complicado, que muitas vezes a pessoa diz que é complicado por ser complexo, porque ela mas, está na verdade, no não pensamento significa, complexo. Não significa não complicado. Significa isso. Então, não. Isso que é o legal. O complexo é porque ele não é reduzido, ele não é uma coisa que você fala assim, é só apertar o botão e já está resolvido. Não. De fato, quando você entra na complexidade, você precisa conseguir entender os vários mecanismos que estão ali. Então, comparando isso, eu vou trazer, a grosso modo, a questão de gestão de empresas. Existem aquelas empresas que elas têm um olhar de hierarquia de cima para baixo, que aí você vê que é uma linha que eles traçam, né, de cima para baixo, e existe também um certo movimento que ele está chegando agora no mundo corporativo, que é a gestão horizontal, onde você pode se imaginar ali no meio de um círculo, por exemplo, como se de fato, o tomador de decisão maior, vamos dizer, o presidente da empresa, estivesse no meio do círculo, e ele conseguisse ter uma visão 360 graus de tudo que está acontecendo ali em volta. Então, quando você tem essa visão 360 graus, você acaba vendo os vários pontinhos que existem ao redor, e você consegue ver essa complexidade, não de uma forma simplista, de uma única visão, mas você consegue, de fato, ver o todo. Exatamente. Quando um gestor consegue ver pela forma do pensamento complexo, não é complicado, complexo, o que ele enxerga? Ele enxerga todos os elementos que estão num contexto para que entender como eles se relacionam e perceber a necessidade de tomar decisões ou de fazer intervenções
em que espaços, quando, aonde. Por exemplo, você vai tratar de uma questão para cuidar de um bioma, ou então das questões da ecologia, né? As questões ecológicas. Eles sabem, né? Um gestor sabe que não adianta chamar só lá um biólogo para dar conta das coisas, mas sabe que tem que chamar uma equipe de pensadores de outras disciplinas, né? Então, é um movimento inter e transdisciplinar para poder dar conta de solucionar isso. E as soluções não são soluções lineares, não adianta lá só trocar, mandar, sei lá eu, para um problema lá ecológico, mandar produtos para fazer uma limpeza ou cuidados numa região. Não, eles têm que tomar uma decisão de que como é que esses elementos todos ligados a essa questão ecológica, né? Como é que eles podem mudar a sua ação no sentido de juntos tomarem decisões. Então, o pensamento complexo demanda uma interligação e decisões conjuntas. Então, por exemplo, se um prefeito de uma cidade vai querer tomar uma decisão no sentido de melhorar o trânsito, então ele só vai mexer com os ônibus, com as novas linhas dos ônibus. Só isso é uma decisão ali linear, né? De repente, ele tem que pensar em outras, na arquitetura. Outras alternativas de transporte. A questão do desenho das ruas, do mapa das cidades, pensar assim nas escolas, né? Nos corredores, na dinâmica de movimentação das pessoas, né? Então, tudo isso, assim, e cuidar, por exemplo, então, várias secretarias vão ter que, juntas, tomar uma ação conjunta, né? A mesma coisa dentro de uma escola, né? Os vários aspectos escolares têm que, juntos, tomar decisões para melhorar, às vezes, uma situação no qual a comunidade está passando grandes dificuldades, né? Então, por exemplo, eu já fui supervisora de uma escola, e eu já tive eu conhecia uma professora que ela era professora de matemática, lecionava por uma classe era de quinto, sexto, sétimo, do Fundamental 2, e ela tinha um problema muito sério, ela entrava em aula e não conseguia dar aula de jeito nenhum, os alunos só se agrediam o tempo todo, só se agredindo. E assim, o que ela ia tomar? Uma decisão linear, punir, mandar para a diretora resolver e tchau? Pronto, né? Tem professor que usa disso porque sabe que é a única ação que tem disponível. Mas ele também não tem culpa, né? De ter só essa única ação. Também depende muito da gestão da escola, de criar ambientes para juntos tomarem decisões e agirem, intervir nessa condição de agressividade dos alunos, que é criando projetos, colocando todos os professores numa interdisciplinaridade, envolvendo os pais, envolvendo a própria secretaria de ensino, né, a coordenadoria de ensino, enfim. Por exemplo, às vezes o próprio bairro, né, as entidades de bairro, enfim, e desenvolver um programa de reverter esse quadro. Eu lembro que a professora, muito corajosa, ela tomou umas atitudes que eu tirei o chapéu para ela, porque ela parou de dar disciplina, um dia virou com a classe e perguntou assim, mas por que vocês se agridem tanto? Aí um fulano começou assim, a apontar para o outro fulano começou a culpabilizar, né? Começaram a se agredir novamente. Aí ela conversou e falou assim, olha, vou propor para vocês um estudo. Vamos tratar, então, dessas questões que vocês estão falando, que é a questão de minha irmã engravidou, meu pai usa droga, a minha mãe está desempregada, bom, enfim, as famílias, né, os problemas. Então, ela bolou o seguinte, ela trouxe materiais para que os alunos conversassem e falassem sobre isso, vídeos, né? E eles começaram a fazer uma pesquisa, ela começou um projeto, né? Eles começaram a fazer pesquisa sobre isso e começaram a representar tudo isso
em mídias, né? No caso, naquela época, era pouca coisa, mas fizeram muitos cartazes, mas a maioria das coisas que eles produziram foram cartazes. E, a partir disso, ela estimulou uma pesquisa que eles mesmos eram os pesquisadores em toda a escola sobre essas questões. Eles trabalharam, trouxeram os resultados, fizeram análise desses resultados, tudo de uma maneira assim, né, da possibilidade e nível daqueles Sim. alunos. E isso impactou tanto que repercutiu na formação deles e na agressividade que eles tinham em sala de aula. Então, assim, mas isso nem todo professor tem condição de fazer, porque ele é obrigado a dar conteúdo. Então, ele está no desespero de dar conteúdo, porque, né, vai ter que. Enfim. Então, isso depende muito de um trabalho também interdisciplinar, envolvendo todas as pessoas, né? Então, isso é dar conta de um cenário de uma maneira complexa. Essa é a complexidade. Eu queria falar só o seguinte, que a palavra complexidade, para Morin, quando vocês forem ler um livro dele que chama O Método, em francês é La Méthode, e ele tem vários livros, 5 ou 6 desse La Méthode. Esse primeiro livro, O Método, ele começa tratando a ideia, assim, para plasmar a ideia da complexidade, ele começa tratando das questões do universo, né? Assim, a observação dele. E ele também é pautado na teoria de sistemas, né? Então, ele começa comentando tudo isso, e ele fala que o universo tem ordem e desordem, e certas horas a gente olha para o universo, a gente vê um caos, mas é um caos na medida que a gente acha que é caos. Mas tudo está em ordem, e em determinados momentos eles se desordenam, né? Cria-se o caos, mas esse caos não fica permanente. O universo começa a criar movimentos em que ele se ordena novamente. Por exemplo, né, ele conta de duas constelações que elas estão... Não são constelações, gente, são... Esqueci o nome. Bom. São... Bom, depois daqui a pouco eu acho. Dois sistemas, a gente pode chamar assim, que são dois são um sistemas conjunto de diferentes. estrelas, né? Por exemplo, a Via Láctea não é Tá. não é uma constelação, é uma... Esqueci o nome. Ixi, agora não me Me ajudem aí, o pessoal do Quem estiver vendo a pessoal gente aí a live, na live escreve aí vai no chat, por colocando o nome. favor. É uma galáxia, pronto, lembrei. Olha, Isso. eu percebi que, né, o pessoal falou a galáxia. Então, duas galáxias. E existem galáxias, pela observação do pessoal da astronomia, que elas estão em rota de colisão. Então, assim, em primeiro momento elas estão em rota de colisão, mas com certeza haverá, assim, um tanto de caos, mas elas prometem entrar novamente em harmonia galáctica, vão formar uma única só galáxia. Então, a partir desses pensamentos, ele pensa que a nossa sociedade é assim também. Nós vivemos caos, vivemos ordem e desordem. E isso acontece, assim, numa dinâmica social que você só consegue enxergar todas essas mudanças quando você olha para o passado, as coisas que já aconteceram, que foram se dando, né? E assim, e as pessoas dificilmente conseguem entender a nossa sociedade hoje, porque ela foi se tornando, eu diria assim, cada vez mais complicadinha mesmo, ou seja, difícil de entender, né? Então, entrar na complexidade da sociedade hoje requer uma capacidade assim de observar, de entender, né? Entender o pensamento das pessoas, entender por que existem grupos que se opõem tanto aos outros e que eles se colocam em oposição tão ferrenha que parece que querem se matar, né? Quando se encontram. Então, assim, esses pensamentos não são nada parecidos com os pensamentos opostos. E assim acontece em tudo quanto é lugar, né? Até dentro da sua família. Você vai conversar com alguém, você vai ter gente que não concorda com você. Então, assim, isso faz parte do ser humano, da vida humana e da sociedade. Não adianta querer colocá-la toda bonitinha, numa harmonia, né? Assim, todo mundo girando em torno de alguma coisa lá certinho, assim,
numa certeza mecânica e matemática, que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa entender toda essa complexidade. E quando a gente começa a pensar assim, a forma da gente enxergar a sociedade, as pessoas, começa a mexer com a gente. O Sim. Morin tem um livro que se chama O Pensamento, a Cabeça Bem Feita. A Cabeça Bem Feita, né? Então, não estou com ele aqui. A Cabeça Bem Feita. E ele fala na capa... Ah, está aqui, A Cabeça Bem Feita. Ele fala: repensar a reforma e reformar o pensamento. Ele faz um jogo com as duas palavras: repensar a reforma, reformar o pensamento. Aliás, até gostaria de convidar para vocês lerem, se tiver que começar a ler um livro de Morin, comece por esse livro, que eu acho que ele se Mostra a capa desenvolve de dele, uma por favor, maneira... Ana. Oi? Mostra a capa dele para o pessoal ver, por favor. Dá para ver? Dá para ver perfeitamente. A cabeça bem feita. Tá. Repensar a reforma e reformar o pensamento. No pensamento. Então, ele desenvolve bem, ele trabalha conceitos como, por exemplo, a partir do pensamento complexo, ele trabalha a questão da organização, auto-organização, ele vai falar dos princípios da complexidade, que é a dialogia, o princípio circular, que é o retroativo recursivo, hologramático. Então, assim, isso são conhecimentos mais, assim, são pertinentes à complexidade, mas eles requerem, assim, mais tempo de leitura e de estudo, né? Então, eu posso exemplificar as coisas aqui, mas deixar que vocês leiam é muito interessante. Gosto desse livro também porque ele dá a experiência da explicação e da compreensão, né? A explicação e depois... Ana, eu acho que você acabou... Não estamos ouvindo. Isso, não, foi seu microfone que... Fui eu você mesmo, sabe por quê? Meu né? dedo aqui apertou sem querer, acho que estava lá em cima e fez assim, pim! Bom, mas eu falei do livro, da noção de sujeito, Isso. Como... Até essa parte a gente escutou. Quando você falou do livro, mostrou, aí você tirou o livro, aí... Tá, então tá, eu falei o que tinha. Pode perguntar, querido. Você tinha feito uma pergunta, né? Em que contexto surge a necessidade da discussão? Isso. É o que me motivou a estudar? Eu vou refazer lá para você, tá? Era em que contexto surge a necessidade de dar discussão sobre a teoria da complexidade? E o que motivou o seu interesse sobre o estudo da teoria da complexidade? Por que você escolheu estudar sobre a teoria da complexidade? Então, houve, na época em que eu era supervisora do ensino público municipal, houve uma oportunidade de fazer um curso que foi ofertado pela prefeitura, mas o curso que desenvolvia era a Associação Palas Atena. E eu fiz um curso durante meses e que tratou sobre a complexidade e essas questões. E assim, se a prefeitura do município de São Paulo tinha intenção de levar os seus educadores a pensarem diferente, comigo deu certo, porque eu adotei a complexidade como uma forma de pensar. Foi tão assim, eu conheci pessoas brilhantes, né, que deram curso, professor Edgar Assis Carvalho, que é sociólogo, ele é da PUC São Paulo, tem muitas obras, e ele às vezes até traduz obras de Edgar Morin. Eu conheci lá Humberto Mariotti, que também tem muitos livros sobre pensamento complexo. Então, assim, esses outros parceiros do Edgar Morin, eles escrevem, e escrevem de uma maneira, às vezes, tranquila, mais didática. O Humberto Mariotti é ultra didático, inclusive quando ele começa a escrever nos livros, ele fala: minha intenção é que vocês entendam, vou ser didático. E é exatamente isso que ele faz. Então, mas aí voltando para a sua pergunta, né? Eu comecei na Palas Atena e eu percebi que
realmente já assim, tinha uma identidade, sabe quando você se enamora de alguma coisa, de um pensamento? Eu percebi que eu já, de certa forma, às vezes tinha uns arrobos, umas reflexões que tinham a ver com o pensamento complexo. Então, desde então, eu comecei a ler, comecei a estudar, e quando eu fui fazer os meus cursos na universidade, mestrado e doutorado, eu levei comigo essa abordagem, e nelas eu desenvolvi minha dissertação e minha tese. A minha tese, principalmente, eu desenvolvo muito essa questão da complexidade num ambiente, numa experiência que eu tive como orientadora de um ambiente virtual, no qual participavam gestores da Bahia, de várias cidades da Bahia. Porque, assim, foi um desses projetos de EAD que eu fui participar, que era promovido pelo MEC, pelo INEP, Certo. né? Instituto de Pesquisas de Anísio Teixeira, e em parceria com a PUC São Paulo, com o Grupo de Educação Currículo da professora Maria Elizabeth Almeida. Legal. Então, eu passei a fazer parte desse contexto, 4 meses de experiência, e foi de lá que eu escrevi minha tese de doutorado. E eu fiz uma análise muito interessante sobre os gestores que estavam nessa formação. Sim. Como eu era gestora e eu já tinha bagagem de gestora que tinha sido, nessa época já não era mais gestora, já não estava mais no ensino público, já estava na PUC. Como eu tinha as experiências de gestora, eu projetei para o meu trabalho a minha forma de ser. Então, assim, foi um ser e fazer, né? Eu, formador, eu que já tinha sido gestora, em formação de gestores, e assim, e aprendendo e ajudando esses gestores a desenvolver a sua ação. Nossa. Então, eu conheci muitos gestores olhando assim pelo binóculo do pensamento complexo, né, por essa visão, eu comecei a ver as posturas mais lineares e as posturas mais complexas, né? Foi muito interessante. Então, foi daí que surgiu e foi daí que eu desenvolvi o meu interesse pela complexidade. E nunca mais abandonei. Levei para as minhas aulas do TID, e as pessoas do TID adoram, gostam muito os alunos. Vocês foram os meus alunos, vocês aprenderam complexidade comigo. Sim, sem comparação, gente. E o mais legal é o seguinte, para quem não sabe, tá? A forma que a Carla ela conduz as aulas e a forma que os outros profissionais também, os outros parceiros da ClassMake conduzem as aulas aqui são voltadas seguindo essa linha do pensamento complexo. É por isso que vocês acham, de fato, quando vocês têm aula com os profissionais da ClassMake Educação, vocês conseguem perceber que é diferente, porque de fato é. A gente não quer usar o linear, a gente não quer usar o simples. Nós, de fato, buscamos utilizar essa questão da complexidade para que vocês venham desenvolver da melhor forma possível o conhecimento. E como a professora Ana trabalha muito bem isso, nos ensinou, né? Uma maravilha nos apresentando essa questão da complexidade. A gente também coloca em prática e a gente pede para você, educador, quando adquire o conhecimento também junto com a gente, a colocar em prática também, porque todo conhecimento ele não pode ficar parado, ele tem que ser praticado, certo, Ana? Sim, porque assim, o que acontece com nossa ação? Toda a nossa ação é pautada no nosso pensamento, né? Se eu vejo a minha ação de docente como uma ação assim de despejar conhecimento, e o outro que se vire lá para aprender. Eu estou sendo uma transmissora pura de conhecimento, não troco, não me preocupo com o que meu parceiro, como é que ele está recebendo aquilo, né? Nem procuro saber que significados esse meu parceiro de estudo tem. Eu falo parceiros meus alunos, porque para mim aluno é parceiro de estudo, de conhecimento.
Então, assim, se eu não faço isso, eu realmente me torno bem linear. Outra coisa que o professor, que o educador tem como desafio, que é a questão da interdisciplinaridade. No pensamento linear é pautado na fragmentação, na separação, e as disciplinas do conhecimento humano, elas são bem separadas, né? Inclusive, elas tiveram tempos historicamente, né? Em que cada uma delas se debruçou em si mesmo e foi se especializando, né? Afunilando, né? Só Afunilando, nela. de tal forma que essa especialização do conhecimento dividido em disciplina é uma simplificação. E isso se projetou em toda a sociedade. Por exemplo, os médicos, a medicina, o que faz com o corpo humano? Divide também em 300 partes, e vocês veem, quando vocês necessitam de tratamento, às vezes vocês têm que ir marcar consulta com o médico que cuida o dedinho, o mindinho da mão esquerda. Eu estou projetando e fazendo um pouco assim de brincadeira, né? Mas é exatamente isso que acontece, né? E, na verdade, o ser humano é muito maior do que só as especializações. Os saberes são muito maiores do que só as disciplinas em si. Então, hoje, existe um movimento muito grande para se entender o que é interdisciplinaridade. E o que é interdisciplinaridade? É justamente o entendimento das várias disciplinas que dão conta assim, de se encontrarem, né, de contribuírem, às vezes, com as suas formas de organizarem, né, as suas lógicas, né, contribuírem para isso, para, em comum, desenvolverem saberes que caracterizem mais e que deem conta de entender mais o que é a complexidade da realidade, né? Então, o interdisciplinar, às vezes, resolve isso de uma maneira muito melhor. Mas não é fácil tudo isso. Tudo isso não é fácil por quê? Porque as nossas grades de ensino continuam as mesmas, as nossas leis de educação continuam as mesmas. E, assim, fazer um movimento diferente para implementar um trabalho diferente requer também posturas diferentes, né? De quem nos dirige, de quem nos coordena e de quem né, está por trás de tudo isso. Então, não é fácil trabalhar de uma maneira assim, por exemplo, com projetos, requer que a escola se refaça toda uma grade curricular, né, para atender o que a norma, o imprinting, né, ali está posto e colocado. Certo. Ana, é o seguinte, nosso time já está acabando. A nossa conversa está muito boa, muito gostosa, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Só que é o seguinte, o que eu ia falar do seguinte? Não sei se você percebeu as horas passando, mas assim, ó, voou que eu nem senti. Exatamente, percebi. E eu realmente, você conhece a sua professora, né? Ela realmente, quando ela gosta, né, e começa a pensar sobre isso, ela esquece do tempo, esquece da canseira, tudo bem. Mas pode fazer o seu encerramento. Por isso que não, quando a Ana... eu ia falar só o seguinte, é que foi tão legal a sua fala. E, ó, pessoal, eu só fiz 2 perguntas para ela. Vocês lembram bem, né? Só foram 2 perguntas relacionadas ao tema, porque primeiro eu pedi para ela falar um pouquinho sobre ela, sobre a história dela, a gente discutiu um pouquinho, e ela só respondeu para a gente 2 perguntas relacionadas ao tema do pensamento complexo. Por isso que quando a Ana falou assim para mim, Carla, é só 1 hora, eu não tenho tempo. Eu falei, tá bom, Ana, porque eu sabia que não ia ser. Eu já sabia. Eles já conhecem a professora, que fala mais que a boca. Ainda mais Mohan, aí ela falou assim, Carla, é só 1 hora. Eu falei, tá bom, Ana. Então, você pode ver que eu nem falei para você, Alex, porque eu sabia que a gente ia passar. Então, não, mas tudo bem. O que eu queria fazer, né, gente, é um pensamento desculpa, é um tema que ele é muito grande, ele é bem abrangente de fato. E, bom, a professora Ana, ela sabe que aqui com a gente ela tem as portas abertas para quando ela quiser
responder as outras perguntas que faltaram. Tá Quem bom, a sabe a gente gente dá marca. continuidade. Deixa eu passar essa leva a gente marca e eu Sim, planejo com vocês umas perguntas no sentido de eu dar conta de responder algumas coisas para vocês verem o quanto pensar. Gente, eu tratei assim, põe o pensamento complexo todo, né, num cenário. Eu acho que tratei de uns 3 ou 4% do que ele significa, porque sim. ele tem. Mas eu fiz de propósito porque eu quis dar exemplos para vocês, né? Se eu Foi começo a maravilhosa. debulhar Você aqui Sim, foi toda a teoria, maravilhosa. teoria, teoria, sim. então, assim, primeiro eu preciso aproximá-los do que é pensamento complexo e aí, assim, estimular vocês a começarem a ler um livrinho. Tem um outro livro também que é fácil de começar a ler. Vou mostrar. Um deles é aquele A Cabeça Bem Feita, o outro é este aqui, olha. Este é um dos livros mais recentes dele, Ensinar a Ensinar a Viver. viver. Vou até anotar aqui. Eu também Esse vou. livro, Eu Ou tô senão eu vou pegar aí, Ana. eu tô, eu tô Eu anotando primeiro, tudo, Carla. gente. Não, eu já abri várias janelas aqui, eu escrevi assim, aquisições. Já são mais 4 livros para mim ler, gente. Ok. então, assim, ele fala de uma maneira gostosa aqui, porque o Morin, ele, quando elaborou o pensamento dele, assim, ele explodiu tudo que ele pensava, então muita coisa assim, não é de fácil compreensão. Sim. Até eu, às vezes, fico pensando, refletindo, né? Mas ele, mais velho agora, chegando mais a última década, acho, ele começou a escrever de uma maneira mais palatável, mais didática, para as pessoas entenderem. Então, Sim. assim, e ele faz muitos comentários, e pelos comentários deles, é que a gente vai Assimilando algumas coisas e assimilando o que ele quer adquirindo. dizer. E aí você vai ganhando assim proximidade com o pensamento dele, fica mais fácil ler os livros mais antigos, né? Eu queria muito Sim. que depois vocês procurassem ler sobre o que é compreensão e explicação, né? Ele faz a diferença entre compreender e explicar. Explicar é uma forma mais linear, cartesiana, reducionista. E o compreender é uma forma mais complexa. E aí ele fala que é mais complexo por quê? Porque o compreender é compreender dentro de um contexto. O conhecimento que é fora do contexto é um conhecimento bem assim mecânico, entendeu? É só o E assim processo, né? É só o processo, né? e quando ele fala de compreensão, compreensão requer contexto. Então, quando vocês trabalharem coisas com seus alunos, procure contextualizar, assim, colocá-los em reflexão sobre como é que eles veem aquilo no contexto deles, na vida deles. A gente precisa investir em tempos de conversa com os alunos. Investir mesmo. Sim. Faz toda uma diferença esse trabalho. Essa questão do Né? diálogo Essa é questão do diálogo. importantíssimo. Né? Ana, eu quero deixar então 2 convites abertos a partir dessa nossa conversa de hoje. O primeiro é, como eu te falei, as portas estão abertas para você. Então, Tá. você se prepare aí para quando você puder retornar, porque a gente sabe, vida de orientadora também, né? Professora ainda de doutorado, mestrado, enfim, é uma correria. Então, eu já te agradeço por essa oportunidade maravilhosa que você nos deu de falar aqui com a gente. As portas estão abertas. Quando você fala assim, Carla, Alex, estou pronta, quero dar continuidade a responder outras perguntas relacionadas à questão do pensamento complexo, seja bem-vinda. Mas esse é o primeiro Então, convite. tá bom. Eu O só tenho segundo, pode falar. Segundo? Pode falar Sim. o segundo. O segundo é o seguinte, nós estamos num contexto que, de fato, há uma necessidade muito grande em relação às escolas a gerenciar esse fenômeno, né, querendo ou não, do Covid-19, dessa pandemia que chegou. Então, foi uma pandemia que chegou numa era digital, mas ninguém estava preparado para isso. Não. E você, querendo ou não, tem uma experiência maravilhosa em gerenciamento educacional com base na sua tese.
Então, o segundo convite é eu deixar as portas abertas aqui para você apresentar para a gente como que foi a sua, ou seja, pode trazer o PowerPoint, ou pode ser só falado como a gente está fazendo aqui, para você apresentar a sua tese para a gente, para que os outros Sim, gestores sim, sim. tenham uma oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento e clareza de como eles podem fazer a gestão escolar em Exatamente. relação aos professores, coordenadores, Sim, enfim, sim. toda essa cadeia. Afinal, você que tem essa gama de conhecimento maravilhoso aí, porque você não ficou só no estado, né? Você pegou praticamente o Nordeste Uhum. inteiro e, de fato, fazendo esse gerenciamento de ensino à distância. Isso. É uma experiência maravilhosa, Não, pessoal, é que a mesmo, professora Ana tem, que ela precisa é. falar compartilhar com a gente e para vocês também, até futuramente, contactá-la, entre em contato com ela, ela vai deixar o e-mail dela aqui. Vocês precisam de alguma consultoria, alguma escola precisa de alguma consultoria relacionada a essa questão, Sim, entre sim, em sim, contato com a professora Ana, ela pode sim. orientar vocês em relação a como fazer esse gerenciamento escolar Uhum, uhum. nesse momento à distância. Afinal de contas, ela tem experiência, né? A tese dela foi com base nisso e ela trabalhou com isso na sua vida profissional e na vida acadêmica também. Ela vem trazendo muitas experiências para a gente. Então, esse é o segundo convite. Agora você pode falar, agradecer o Tá que você bom. queria dizer para a Eu gente. só queria complementar quanto ao segundo convite. Você tem razão. Fazer gestão de escola, principalmente, não é uma coisa fácil e simples. Tudo depende de um contexto maior, de apoios, né? Mas existem algumas estratégias na qual a gente pode pensar para criar um clima no qual você possa envolver as pessoas num trabalho conjunto, integrado, né? É que, na verdade, o que que acontece assim? Eu conheço bem como é que são as, as, Pensamentos as complexos, lineares. as coordenações, né? As coordenadorias. Existe uma demanda de trabalho do gestor que é uma demanda de trabalho burocrático. Sim. E ele fica muito sobrecarregado e envolvido. E assim, conforme assim a política vai mudando em função da mudança de governantes, eles têm que fazer determinadas coisas em função de atender determinados interesses. Então, assim, não é fácil gerir mesmo em função até de tudo que se coloca para ele, né? Mas, com certeza, se ele conseguir transcender algumas situações, questões, certamente ele terá compensação, né, na sua própria forma de gerir. O que a escola precisa entender é o seguinte, que o diretor, que o gestor, que a equipe gestora não é uma equipe inimiga, né? Eu lembro que quando eu passei a ser gestora, eu fui vista pelos meus colegas de escola, os meus colegas professores, como alguém assim que está lá para punir, para controlar, Uhum. para fuçar, verificar, né? Comandar, controlar e punir, né? Parece até que é o Foucault, né? É, Vigiar e punir. É é, exatamente isso, nessa isso mesmo. lógica do vigiar e punir. Então, mas aí tem um trabalho a ser feito. Sim, Tudo depende assim do fôlego do gestor, né? Mas assim, fica a ideia também para as coordenadorias pensarem isso, né? sim. Bom, enfim, tem muita coisa para se conversar e falar. Ok. O que eu queria era Ana, agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. Eu não falei muito o que eu queria, mas eu acho que eu acabei assim desenrolando uma fala mais exemplificada, até para a gente começar a pensar a diferença do linear e do complexo, né? Se os nossos governantes pensassem de uma maneira complexa, nós teríamos um ganho muito grande em políticas públicas, né? Sim, Mas, é verdade. quem mas sabe né, chegamos lá.
Sim, é uma das nossas missões aqui na Classmaker Educação, de fato é isso, né? Estimular o professor, o educador, a começar a utilizar o pensamento complexo, a ele ser disruptivo mesmo, de fato, em questão a adquirir conhecimento e ele não ficar com esse conhecimento para cima, mas colocar em prática em sala de aula, porque quem tem a ganhar com isso é o aluno. Então, ele estimulando o aluno a fazer essas reflexões, esses pensamentos, vai ser de grande valia para toda a sociedade. E aí, é claro, isso não é da noite para o dia, pessoal. A gente investe em educação agora, os frutos vêm a cada 10 anos, porque é um investimento que você faz e você precisa esperar essas pessoas crescerem. Mas aí às vezes as pessoas querem ser muito imediatista, e aí você acaba entrando nessa questão simplista e linear. Então, quando você vai trabalhar de fato uma coisa grande, que você quer que traga grandes benefícios de fato, você primeiro precisa trabalhar na base. E você trabalha nessa base, demora-se um tempo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se pessoas que têm um pensamento complexo acessam agora, nesse momento, vamos pôr o poder político, dar esse exemplo aqui, ele vai trabalhar agora, mas ele primeiro mexe muito bem na base. Então, não vai ser da noite para o dia que o resultado vai vir. Sim. Vai ser construído aos poucos. E aí, daqui a 10 anos, é que você vai começar a colher os frutos disso. Que foi o que aconteceu na Finlândia por um tempo. Quando eles começaram a investir em educação, foi depois de 10 anos de fato, eles conseguiram colher os frutos. E agora, olha o resultado aí. A Finlândia é uma referência. Exatamente. É um país de referência. E é um país onde ele valoriza, de fato, o que é produzido dentro de casa também. Não só na Finlândia, mas tem outros países, né? É incrível. Tem Coreia, tem vários outros países que têm experiências fabulosas. Mas tudo é a longo prazo mesmo. A longo prazo. E tudo a longo prazo. Mas vale a pena. Vale a pena. Por isso, vale a pena você, educador, aprender e saber o que está acontecendo agora no contexto atual, adquirir esse conhecimento e, quando chega na escola, colocar em prática para os seus alunos aprenderem, de fato, a utilizar as novas ferramentas, não só as ferramentas, mas também essa questão de pensar no coletivo, essa questão de pensar, vamos falar, mais fora da caixinha. Às vezes chega a ser uma palavra um pouco pejorativa, mas de fato pensar para além. Você tem que pensar para além. Sabe o que acontece também? É que a realidade dentro de uma escola, ela é muito mais diversa do que a gente possa imaginar. Então, as famílias, as questões familiares, elas impactam diretamente com o trabalho escolar, né? Sim. Então, assim, pensar na educação de um jovem também é pensar a educação das famílias, né? Aproximar as famílias da escola, dando algum tipo de formação, enfim. É que o fazer, a demanda do fazer sob o guarda-chuva do pensamento complexo é um fazer que é trabalhoso. Não é fácil, é um fazer trabalhoso. Mas isso tudo depende da aposta que a equipe vai fazer, né, e pensar sobre isso. Eu estou disponível de fazer mais falas, quiserem nas escolas, a gente pode pensar em alguma coisa, tá? E prometo voltar tratando mais aspectos do pensamento complexo. Obrigada, queridos, adorei, viu? Obrigadão, a gente que agradece. Parabéns ao trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é fabuloso. Sim. É muito bom ouvir essas experiências que vocês estão trazendo aqui, né, pela Classmaker. Tá bom? Sim. Parabéns. Maravilha. E saiba que você também faz parte, né? Porque, afinal de contas, como educadora, você nos inspira, tá? Com certeza. Lembro do pessoal das nossas conversas com a professora Ana, as tardes de lanche e orientação. É verdade. Maravilhosos cafés. É verdade. Aulas inesquecíveis. Sinto muito falta daquelas aulas, viu? E as aulas do Alexandro aqui em casa, viu? Sim. Carla. As minhas orientações na casa da professora Ana. Tinha orientações aqui com cafezinho, biscoitinho, tortinha. A coisa era boa, fato, né? Era um café filosófico. Café filosófico. Aí sim. A gente conversava bastante, a gente tinha bastante inspirações.
E a gente, claro, enquanto educador, a nossa preocupação de fato é com o processo de ensino e aprendizagem de qualidade, porque quando a gente escolhe a área da educação, pessoal, a gente escolhe porque a gente tem dentro da gente uma missão. E qual que é essa missão? É transformar vidas e construir uma sociedade melhor. Eu, quando decidi que eu iria para a área da educação, foi esse pensamento que eu coloquei dentro do meu coração. Eu passava por certos lugares aí no Brasil, certo? Que você olhava uma mistura de pobreza, de desigualdade muito grande. E aí eu pensava comigo, como que eu posso construir algo? Como que a gente pode realizar alguma ação que venha de fato ajudar as pessoas a saírem dessa situação, a adquirirem conhecimento e colocar em prática esse conhecimento para juntos construir uma sociedade melhor, uma sociedade onde todos tenham oportunidades e todos venham de fato dar valor à vida, ao prazer que é você estar com outro ser humano do seu lado. Então, quando a gente escolhe a área de educação, a gente escolhe muito também tudo bem, a gente usa a razão, mas a gente escolhe muito mais com esse coração e com essa missão, de fato, de querer levar conhecimento para que as pessoas progridam, para que elas, eu vou chamar evoluir, mas não sei se seria a palavra correta falar evoluir, mas que elas venham melhorar cada vez mais. E vocês que escolheram também a área da educação, que são educadores, estão nessa mesma missão com a gente. A nossa tarefa é assim, a longo prazo e de alguma maneira é tornar a vida humana mais humana, humanizar o humano que né, perdeu muito desta humanidade em função de valores que invadem a nossa vida, que é o valor da produção, né? Ver o homem só como o seu aspecto de produzir, mas ele é muito mais do que isso. Então, assim, o valor econômico do ter, tá, é muito preponderante sobre o ser. E isso a gente precisa, de alguma maneira, chegar a tocar e fazer mudanças éticas, de valores, sim, né? Sim, é educação por demanda, né? Que a gente Sim, fala, né? Que agora nós exatamente. estamos na fase da demanda, né? Então, os educadores têm bem claro essa necessidade, todo mundo é. sabe disso, nós todos sabemos, Sim. né? Mas assim, somos desvalorizados, né? Somos desvalorizados, né? Nos programas, né? De remuneração e também outro dia eu li uma coisa num jornal de uma pessoa, mas eu não vou me referir a que pessoa foi, que fez um comentário dizendo que professor, ele escolheu ser professor porque ele não tinha competência de ser outra coisa qualquer. Eu também, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro disso daí. E querendo, vou parar aqui, vou mudar de assunto e pode encerrar, queridos. Tchau, lindos. Eu amei, adorei, viu? Vai encerrar. Vamos lá, então. Obrigada, viu? Obrigada, Pro. Obrigada, viu, Alex? Obrigado, Carla. Obrigado, Ana. Obrigado a você que está aí nos assistindo também, seja de qualquer lugar. Tá. Muito obrigado. Tá e bom. Vamos lá. Vamos se educar. E vamos correr também atrás de políticas públicas para que haja mais investimento na formação do professor. Afinal de contas, nós não desistimos, né? Formação contínua. Sim, isso. Sim. Nós não desistimos, é isso aí. Isso que aí, é bom. Bora lá. Carla, você quer passar as lives? Só vou passar as lives, só que eu não vou comentar nenhuma live que está agendada, tá bom? Porque a gente vai só passar rapidinho, tá? Dia 26 de outubro vamos estar com a Adelson Mesquita, falando sobre segurança cibernética na educação. Dia 28 de outubro com a doutora Elaine de Sarno, com mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Dia 29 de outubro, eu vou estar fazendo uma live com a doutora Cláudia Lopes, vai ser pelo Instagram, falando sobre educação 4.0 como uma ferramenta de inclusão. E dia 4 de novembro, com a Ana Melchert, com a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Dia 11 de novembro, com o professor Dr. Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal, às 14 horas, com coordenação de curso de EAD e docência online. Teremos a reprise à noite, ok?
Dia 16 de novembro, Abson Campina, com Educação e o Design de Experiência de Aprendizagem, Conexões e Possibilidades. Dia 18, Tatiana Paz, com autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. No dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele evento do Open Mind. Então, por favor, aqueles que querem participar, ok? Evento, vamos abrir a mente, vamos conversar, nós vamos debater, vamos bater um papo bem legal aqui. Então, quem quer participar, ok? Quer estar dentro da live, por favor, me avise, ok? Nós já vamos ter o Elis convidado, tá? E no dia 2 de dezembro, não, peraí, eu acho que eu pulei dia 23, tá bom, pulei. Dia 23 de novembro, eu vou estar falando sobre Educação 5.0. E no dia 25 de novembro, nós vamos voltar com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ok? E no dia 2 de dezembro, agora sim, eu vou estar voltando com vocês para estar falando sobre Educação 6.0 ou Educação Plus, ok? Bom, gente, queria agradecer também a presença de todos vocês, o pessoal que chegou, que interagiu, mandou pergunta, não deu para responder, na verdade teve algumas respostas que já entraram dentro do contexto, mas depois a gente passa e responde melhor para cada um de vocês, tá? Todas as referências que a professora Ana fez, quem os livros, enfim, tudo aquilo que ela falou aqui está colocado aqui nos comentários para vocês. É só clicar no link que vocês têm todo o conteúdo que ela falou, ok? Esta live está sendo gravada. Amanhã de manhã ela está subindo para o nosso canal do YouTube. Então, quem não assistiu, que já me passaram mensagem aqui no WhatsApp, chegaram agora, ela vai estar disponível para vocês compartilharem, para vocês assistirem. Para isso, entra no nosso canal do YouTube. Vocês têm mais de 50 assuntos relacionados à educação e pertinentes ao nosso contexto, tá? São mais de 50 lives. Entra lá, se inscreve no canal e clica no sininho. Pro, muito obrigada por essa noite, por essa conversa fantástica. Alex, muito obrigada também. Gratidão a vocês dois. Pessoal, gratidão a vocês. E é como eu sempre falo, né? Que pedras que são pedras sempre se encontram. Por isso que nós estamos aqui. Se nós não gostássemos de educação, nós poderíamos hoje estar talvez na praia. Talvez na praia. Né? Podemos, né? Enfim, a gente tem tanta aí, tem amigos, está todo mundo se divertindo, saindo, enfim, fazendo milhões de coisas, mas a gente está aqui falando sobre educação. Então, veja, isso não é mais uma opção, né? É um dom da pessoa, ok? Então, Alex, você vai fechar, você vai fazer esse encerramento, que a Ana ela tá com um pouquinho de pressa. Não, eu só vou dar tchau para vocês, já coloquei aí para vocês verem que está disponível no site da Clasmec Educação, todos os nossos cursos estão ali, vocês podem acessar, e aí eu não vou falar os cursos que estão em andamento, porque acessando o site você já verifica aí quais são os nossos cursos que estão em andamento, tá ok? Semana que vem nós estamos encerrando o curso de construção de mundos virtuais, tá? Certo. Gamificação com Minecraft. Então a gente está encerrando o curso que já deu nossa carga horária. E aí eu já estou me preparando para recebê-los para o Educação 4.0 no dia 19 de novembro. O Alex já está entrando em contato com o pessoal que pediu. Ok? Ok, gente. Então, gente, tchau, tchau. E até a próxima live. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, gente. Ana. Boa noite. Obrigado, Segunda-feira nós vamos estar aqui com o Adelson Mesquita, ok? Beijo no coração de todos vocês e obrigada pela audiência. Beijo. Sejam super bem-vindos. Beijo, gente.